Pensamentos, pessoal. Hoje a reflexão e o que quero compartilhar com vocês é precisamente como é que esses pensamentos maquinam aqui no nosso cérebro e o que faz com que nós atinjamos resultados e esses resultados eles impactem positiva ou negativamente aquilo que nós desejamos para a nossa vida, né? Eu estava escutando hoje de manhã um podcast que fala precisamente sobre o medo de atingir resultados, inclusive um medo de ser criativos. E existe uma questão muito lógica para isso, que para mim fez muito sentido. Nós seres humanos estamos muito acostumados a absorver informações do entorno que nos rodeia e geralmente são questões muito negativas, né? Seja a mídia, seja notícias, vocês veem tudo o que está acontecendo tanto no Brasil como no mundo. E o que acontece? Que a isso, quando nós somamos todos aqueles pensamentos, todo aquele conhecimento que vem condicionado lá da nossa infância, nosso cérebro se acostuma a gerar imagens de caráter negativo. Então, também entramos em uma zona de conforto na qual tudo aquilo que é negativo para nosso cérebro ou se torna algo do comum. Então o que acontece? Que nós, como seres humanos, nós não temos medo das nossas fraquezas, nós não temos medo de aquilo que nos limita, porque já está de alguma forma registrado no cérebro. Sabe de que o ser humano tem medo? Ele tem medo de sua própria luz, ele tem medo da sua própria capacidade para gerar resultados que o levem a atingir aquilo que deseja. E eu fico pensando aqui, nossa, vivemos em uma sociedade em que hoje temos medo de realizar nossos próprios sonhos, né? Isso tudo é um processo mental, é um processo que afeta inclusive o nosso estado emocional, nosso estado espiritual e nosso estado físico, né? Uma das pesquisas hoje em dia que são realizadas em várias universidades apontam que 80%, prestem atenção, 80% dos pensamentos que se passam pela cabeça de um ser humano em um dia são negativos. Aí, isso que quer dizer? Que 80%, essa mesma proporção, né, influi e impacta diretamente na nossa capacidade para atingir resultados. E olha que interessante, o nosso cérebro ele é um órgão fantástico, um órgão que tem a capacidade de pensar, de projetar, de desenhar, de se expressar, de tantas coisas bacanas que a gente muitas vezes se coloca em uma posição muito confortável ou às vezes a gente simplesmente, sabe, faz vista grossa. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui hoje é precisamente a de qual que é o tipo de pensamentos que estamos alimentando em nosso dia a dia. E não somente é isso, sino o quanto nós estamos permitindo de uma forma consciente e escolhendo alimentar a nossa capacidade cerebral com pensamentos ruins, com pensamentos invasivos, que nada mais nem nada menos o que fazem e o que geram é uma intensificação de ondas cerebrais muito carregadas, muito pesadas, né? E a gente termina, na verdade, gastando um monte de energia que nos leva a um cansaço, nos leva a deficiências, nos leva inclusive a somatizações orgânicas, que são aquelas que produzem um sinnúmero de doenças. Então, é sempre importante a gente pensar em que tipo de nutrientes mentais estamos colocando no nosso cérebro. E não somente isso, sino também o que nós estamos permitindo, né, que fique rodando, que fique ruminando na nossa cabeça, né, para nos prevenir de ser felizes. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas vozes internas?
aqueles pensamentos que dizem, não, você não consegue, ou não, você não foi feito para isso, ou muitas vezes, olha, você não presta. Todas essas questões foram de alguma forma percebidas por nosso entorno, com nossos 5 sentidos, ou porque nos escutamos, ou porque nos vimos, ou porque um chefe falou, ou muitas vezes foi alguém na nossa família, e tudo isso ficou lá gravado. E a gente começou a dar atenção e começou a valorizar esse tipo de pensamentos, que são aqueles nos quais a gente se acomodou de alguma forma, deu valor para isso, e o que acontece? Que criaram mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa são os que geralmente são conhecidos como o nosso ego, né? Então aí eu paro para pensar em aquele podcast que eu estava falando para vocês faz há pouco tempo, que eu escutei hoje de manhã. Faz total sentido em que nós nos acomodamos em nosso mecanismo de defesa, nos acomodamos em nosso ego, e quando o ego percebe tão sequer que nós poderíamos ser capazes de fazer alguma coisa diferente, o primeiro questionamento que vem na mente é: não, você não é capaz, você não pode. Então faz todo sentido. Nós temos muito mais medo de nosso poder de realização e não das nossas fraquezas. Então vamos começar, gente, a pensar um pouco mais fora da caixa. Vamos começar a pensar nas oportunidades e virar esse 80% dos nossos pensamentos, né, negativos em um 80% de pensamentos. E lógico que não vamos chegar ao 100% da noite para o dia, porém eu acredito que na forma em que comecemos a alimentar mais pensamentos positivos, mais emoções que nos traiam uma maior realização, uma maior búsqueda por atingir tudo aquilo que nós desejamos, nós vamos começar a ver mudanças muito interessantes, tá? Então, gente, eu desejo que estas informações que eu acabei de compartilhar com vocês, os pensamentos, sejam úteis. E, gente, qualquer coisa, procurem mais em todos os meus canais, no meu canal de YouTube, no meu canal de Instagram, de Facebook, de LinkedIn. E lembrem que dia 28 de agosto eu vou fazer uma palestra sobre como turbinar seu cérebro e se tornar um ser de sucesso pleno. E no dia 31 de agosto e 1º de setembro eu vou estar realizando um curso em aptidão cerebral para trabalhar e aprimorar precisamente o foco, a atenção, a concentração, com técnicas e com metodologias que são bem simples, que você pode começar a praticar e adotar no seu dia a dia para você obter melhores resultados e mudar todo o seu estado mental, emocional, físico, espiritual, de cargas energéticas negativas para cargas energéticas mais positivas, e dessa forma inclusive aumentar o seu nível de ondas cerebrais para ser muito mais ativo, para ser muito mais produtivo. Beleza? Um bom final de semana para vocês e vejo vocês em breve.